Olá, bom dia. Até que ponto o meu divórcio é legal perante Deus? Você já se fez essa pergunta? Pois bem, antigamente, alguns anos atrás, essa pergunta ela era feita com mais frequência por pessoas que tinham se divorciado e queriam casar-se novamente. Mas elas queriam ter a certeza de que o seu divórcio foi legal perante Deus. Bom, com o passar do tempo, essa indagação já não é mais feita com tanta frequência. Por quê? Porque algumas igrejas que exigiam algumas regras com respeito à questão acharam por bem não exigir mais e hoje abriram suas portas. Hoje existe igreja de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é gosto, para todo tipo de pessoas. Mas e aí? No passado eram feitas indagações desse tipo? Com certeza. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com o irmão Bonfim. O irmão Bonfim é líder de uma igreja que se denomina ou se identifica como os naturistas. Ele é filho de um dos pioneiros desse movimento. Esse movimento surgiu em 1976. Ele surgiu após um desacordo. Discordaram, algumas discordâncias com o movimento de reforma e fez com que eles saíssem do movimento de reforma e criassem esse movimento que hoje é chamado de os naturistas. Eu sei que às vezes você se depara com algumas declarações do irmão Genilson. O irmão Genilson tem postado muitas declarações com respeito a casamento, com respeito a clamor da meia-noite, com respeito às 10 virgens, só que declarações um pouco vazias e um pouco, eu diria que, grotescas. Veja só uma coisa. Eu estive conversando com o irmão Bonfim e a nossa conversa, a princípio, foi um pouco boa. Foi até boa, mas eu percebi assim, uma certa falta de sinceridade. Por quê? Porque lá nós estávamos conversando sobre casamento. Ele me enviou um material para que eu analisasse. Então eu analisei. Depois de analisar o assunto sobre o casamento, eu o chamei no WhatsApp e tivemos uma conversa. Conversa que eu acreditava que seria proveitosa. Mas me parece que para ele não foi nem um pouco proveitosa. Para mim foi, por quê? Porque eu percebi que hoje, quando se trata de líderes de denominações, líderes que têm história, líderes que já vêm há muito tempo ensinando aquele ensinamento errado, se tratando desses homens, você terá pouco proveito em contestar suas posições. Bom, a pergunta é: até que ponto meu divórcio é legal perante Deus? Essa foi a pergunta que eu fiz, aliás, que estivemos discutindo, eu e o irmão Bonfim. E ele disse assim: irmão Félix, só há uma razão para que o divórcio seja legal, a razão é porneia. Bom, percebi de imediato que o ponto de vista do irmão Bonfim é o mesmo ponto de vista dos reformistas. E o irmão Bonfim, ele disse o seguinte, que não há uma outra saída, só a porneia seria uma razão legal para o divórcio legal e o novo casamento. Então, nós fomos atrás em saber, fomos atrás a fundo acerca dessa questão chamada porneia. Que escape é esse? Que palavra é essa? Porneia. Vamos parar em Mateus 19, versículo 9. Ali em Mateus 19, Jesus se depara com duas escolas rabínicas. Essas duas escolas rabínicas, elas estão discutindo o assunto sobre casamento e divórcio e o novo casamento. E então, Jesus contempla aquelas duas escolas e percebe uma discussão entre elas. Uma escola rabínica acreditava que o divórcio legal poderia ser obtido por qualquer motivo. Outra escola acreditava que o divórcio legal poderia ser obtido mediante o adultério. E então, eles, como sempre, tentando provar ou tentando testar Jesus, eles resolveram jogar o assunto para ele. Na verdade, eles só queriam envergonhá-lo. E a pergunta foi: Senhor, eu vou usar aqui minhas palavras. Senhor, me diz uma coisa. Um homem pode se divorciar por qualquer motivo de sua mulher? E então Jesus recorreu às Escrituras e disse assim: vocês não sabem que no princípio Deus, quando criou homem e mulher,
disse que o homem deixaria o pai, seu pai e a sua mãe e se uniria à sua mulher e seriam ambos uma só carne? Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Ou seja, a pergunta era: o divórcio por qualquer motivo é legal? Jesus disse: olha, o que Deus uniu, o homem não separa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer exatamente que Jesus queria dizer: meu filho, entenda uma coisa. Quando Deus une um homem e uma mulher, e você entra tentando tornar o divórcio deles legal, sendo que esse divórcio foi gerado por qualquer motivo, você está promovendo uma separação gerada pelo homem, não por Deus. Portanto, que Deus uniu, o homem não deve interferir ou separar. Você entendeu? Então, eles recorrem ao livro de Deuteronômio, porque é lá em Deuteronômio que está essa declaração que eles fizeram. Então, por que Moisés permitiu que nós repudiássemos nossas mulheres, desse carta de divórcio? Entenda bem, a pergunta gira em torno do divórcio por qualquer motivo. Portanto, eles agora queriam saber por que Moisés permitiu que o divórcio por qualquer motivo circulasse em Israel como algo legal. Jesus disse o seguinte: bom, isso foi dado por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio não era assim. Ou seja, a palavra original traduz o seguinte termo: essa não era a razão legal que se gerava um divórcio no princípio. Entenda. Pois bem, Jesus agora entra com a seguinte colocação: eu, porém, vos digo, aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, não sendo por causa de prostituição, ou não sendo por causa de infidelidade conjugal, ou não sendo por causa de adultério, comete adultério. Veja bem, eu sei que você já leu esse trecho na Bíblia e lá tem assim: não sendo por causa de prostituição. E também já leu em outra Bíblia que diz assim: não sendo por causa de fornicação. Também já deve ter lido em outra Bíblia que diz assim: não sendo por causa de adultério. Qual dessas versões está certa? A palavra que tem ali no original não traduz a palavra adultério. A palavra que tem no original é a palavra porneia.